homem que tinha 2 filhos. Um resolveu deixar a casa, Lucas 15, para pegarmos onde estávamos. Um resolveu deixar a casa. Ele levou com ele algumas pertences, que segundo o conceito dele pertenciam a ele, para que ele pudesse viver a vida, de acordo à sua forma. Terminamos a mensagem, que é uma mensagem muito simples, em que realmente muitas pessoas hoje em dia não conseguem entender o quão grande é a profundeza do amor de Deus, não conseguem entender o que é realmente o amor de Deus. Vivemos confundidos, temos conceitos equivocados. Ficamos muitas vezes impactados pelo altruísmo humanista, inclusive de uma pessoa que lhe chama o Santo Padre. Faz uma viagem, por exemplo, a Mossul, ao Iraque, de certa maneira para apelar a um respeito entre as religiões. Enfim, que é de louvar todas essas, por assim dizer, iniciativas. Todas essas iniciativas são de louvar, mas temos que entender que todas elas depois também têm um cariz geopolítico e somente têm, provavelmente, uma agenda divina, não é? Mas não quero partir daqui nem quero que me entendais com um tipo de crítica, mas simplesmente para que nós devemos sempre analisar tudo à luz da palavra. E hoje gostava de profundizar um bocadinho mais, indo a partir do último domingo e chegarmos ao colmatar de que a ovelha estava perdida, a moeda estava perdida e foi encontrada. Um filho que decidiu sair da casa, mas na realidade ele, enquanto estava em casa, estava perdido, e havia outro filho que ficou em casa que também estava perdido. Houve um que saiu, voltou e foi achado. O que estava em casa aparentemente não colmata a história totalmente, apesar que o pai lhe disse: tu não entendes, porque tudo o que está tudo tiveste sempre comigo e tudo aquilo que é meu é teu. Não colmata a história de que realmente ele tenha entendido o poder do amor de Deus. E assim, pois, muita gente ainda não colmata a história e segue sem entender, não é? Sem entender que realmente o poder do amor de Deus vem única e simplesmente de uma ação singela, depois de um caminhar, e isto chama-se a cruz. Por isso, a cruz é a última decisão, e a cruz colmata-se em atos que são prerrogativas de que diariamente e de que marcam decisões na vida de cada um de nós, quando dizemos ter fé em Deus. E muitas das mensagens de Cristo, quando são retiradas do contexto para um pretexto religioso, baralham as mentes para uma conformidade de umas religiões, sejam elas evangélicas, sejam elas, enfim, católicas, ou aquilo que nós consideramos o cristianismo e que se foi perpetrando ao longo do tempo. Por isso eu gostava de dar simplesmente uma base histórica. Aí temos que ir sempre uma base histórica, temos que ir à criação, e disto nós fomos feitos em Gênesis 1:26, simplesmente para nós termos aqui um contexto teológico correto, de base, que disse Deus pluralmente, Pai, Filho e Espírito Santo, que façamos nós vamos fazer o homem à nossa imagem e de acordo, conforme a nossa semelhança. Significa que todos os seres humanos, no seu
na sua genética, no seu DNA, estão a ser feitos. Significa que nós, quando nascemos, estamos a ser feitos. Durante toda a nossa vida, nós estamos a ser feitos. E quando nós olhamos para Adão, vemos que então existe um segundo Adão, teologicamente chama-se o segundo Adão, aquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. O primeiro Adão, ao fim e ao cabo, termina por ser totalmente imperfeito, porque ele é aquele que traz a raiz do pecado, o engano, vem por aí, mas também não vamos quero ir um bocadinho mais além. Todos nós, evangelisticamente e cristamente, costumamos dizer, Romanos 8:28, que diz que sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que ele antes conheceu, também diz que predestinou, e então aqui começamos a meter-nos numas doutrinas, não, ele predestinou, tudo vai correr bem, para sermos conformes, mas diz, para sermos, diz comigo, conforme. O que é ser conforme? Rápido, o que é ser conforme? É estar de acordo. Então agora eu tenho que fazer perguntas, para tu seres de acordo à imagem de Jesus, do seu Filho, diz o verso 29, a fim de que seja o primogênito, ele o primeiro diante de muitos irmãos, diz aqui, e paramos aqui. Todas as coisas, diz comigo, todas as coisas concorrem para bem. Então, com todas as coisas, podemos estar de acordo que são todas, são aquelas que são as mais esplendorosas na nossa vida, que nós dizemos, pá, isto está-me a correr bem, e também aquelas que nos está a correr mal, não é? Então vamos considerar, será que a crucifixão foi um ato... Ou seja, historicamente ninguém já pode negar, não negam. Cientificamente também não negam. A nível médico também não o consegue negar. Está comprovado que, devidamente, Jesus Cristo foi crucificado. Morreu de uma forma agonizante, ok? Então, o que é que vocês acham que foi um ato que é bom, aprazível de ser vivido? Mas no verso 29 é que a coisa se torna difícil, porque diz, para sermos de acordo à sua imagem. Quando diz sermos de acordo à sua imagem, então implicitamente está aqui Paulo a dizer, ou seja, que nós vamos ser formados de acordo à sua imagem, significa de certa maneira, é para exponencialmente experimentarmos. Paulo também escreve a diferentes igrejas, tal como as de Corinto, escreve a Timóteo, pois quando ele diz para que possamos sofrer como soldados de Jesus Cristo. Algumas denominações diz para de sofrer, e o Evangelho diz sofre como um bom soldado de Jesus Cristo, sofre penalidades como um bom soldado de Jesus Cristo. Ou seja, há fraseologias, motes que são anti-evangelho. Então significa que para sermos formados como filhos de Deus, é inevitável que tenhamos a decisão de ir à cruz. É inevitável. A questão que se põe é se nós estamos dispostos a abraçar o conceito do amor. Porque o conceito do amor é sempre na predisposição quando as coisas correm bem e quando as coisas correm mal. Estamos lá? Estamos lá? Significa que ele amou tanto Filipenses 2 que ele mesmo esvaziou-se, despojou-se, dependendo das versões bíblicas. Esvaziou-se, despojou-se, não considerou a sua divindade ser igual a Deus, não humilhou-se a si mesmo. Significa, ele veio desde o alto, veio ao mais baixo à condição de homem, e estando na condição de homem, foi mais além. Foi a pior condição de vitupério, foi considerado como a posição de maior ultrajo. Então o que é que Deus possivelmente quer que haja a saída destas situações nas nossas vidas? O que é que pode haver de bom disto? O que é que pode beneficiar Deus disto em nós? Podemos fazer várias perguntas. Agora, há umas passagens bíblicas que aí eu gostava de agarrar, que vocês agarrassem nas vossas Bíblias e lêssemos juntamente. Então eu vou pedir-vos que vocês agarrem uns em Mateus 34, alguns do que aqui estão e daqueles que aqui estão em casa, Mateus 10, 10 capítulo 34.
A cruz está intimamente relacionada com o ser discípulo. Um discípulo é um seguidor. Um discípulo é aquele que aprende com o mestre, é aquele que caminha com o mestre. Um discípulo é uma pessoa que se multiplica, que não está interessado em crescer. Um discípulo é aquele que não come o peixe, não apanha o peixe. Enfim, há muitas características do discípulo. Mas aqui Jesus fala acerca do discipulado. E então eu queria que vocês, uns estivessem em Mateus 10, 34 e outros fossem a Lucas 14. Lucas 14, versículo 25. Então vamos ler primeiro Mateus 34 até ao 42. Está bem? De acordo? Alguém que me acompanhe. Não penseis que vim trazer... Alguém me quer acompanhar nesta leitura? Em voz alta? Duas ou três pessoas. Não penseis que vim trazer paz à terra. Vamos só parar aqui só um segundo, para a gente pensarmos. Não penseis que vim trazer paz à terra. O que é que as pessoas, quando se reúnem em igrejas, dizem, não, eu quero paz. É, não é? Então aqui parece que há um antagonismo. Pá, malta, isto eu não vim trazer paz, hein? Vim trazer espada. Pois eu vim trazer divisão. Podem continuar a ler? Tá? São letras vermelhas. Assim os inimigos do homem, quem ama o filho, não é digno de mim. E quem vos recebe, amém. Dura escritura. Lucas 14, verso 25 para a frente. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que virem comecem a estabelecer, dizendo, este homem começou a edificar e não o pode acabar. Qual é o rei quindo? De outra maneira, estando outro não renuncia? É tudo. Ok. Não pode? Que não renuncia? Aqui está a grande epítafe do cristianismo. Todos aqueles que aqui estão, todas aquelas pessoas que nos podem ver, ou vão ver, ou ouvir, que não renuncia a tudo. A tudo. Nomeadamente, quando nós lemos Lucas 14 e lemos Mateus, a tradução do grego diz, aquele que não odeia. Em algumas traduções bíblicas diz aborrece pai, mãe, mulher, filhos. A tradução literal do grego é aquele que não odiar. Odiar aquele que não esteja disposto a considerar carnalmente ódio por considerar sobre todas as coisas Deus. Às vezes diz às pessoas, não,
Qual é que são as prioridades da tua vida? Não, e tal, pá, baixo, não, irmão, mas é que eu para ser bom pastor, bom mordomo do meu lar, a minha família, sim, mas a tua família vai estar primeiro quando Deus estiver primeiro, quando Deus estiver segundo, quando Deus estiver terceiro. Então a tua família está sempre no altar. Quem é que teve que levar o primogênito ao altar, que eu já me esqueci, no Antigo Testamento? O pai da fé, não foi? Então, mas como é que um Deus lhe dá um filho de uma mulher que à partida não podia ter filhos, depois do esquema todo que tiveram ali a arranjar, enfim, e Deus dá-lhe um filho, o filho da promessa, e posteriormente diz-lhe: agarra no teu filho e agora vai sacrificá-lo. Como é que respondeu Abraão? Ele preparou o mancebo, diz a palavra de Deus, e foi sacrificá-lo. Ele não questionou a Deus. Então vamos ver aqui uma coisa. Tudo começa na cruz e tudo vai para a cruz, porque Jesus Cristo aqui ainda nem sequer lhes tinha começado a ministrar que ele iria para a cruz. Mas ele começou aqui a dar-lhes o que era o verdadeiro custo de seguir a Cristo, o verdadeiro custo de ser discípulos. Havia em Lucas 14, vemos aqui que havia uma grande multidão que o seguia pelos benefícios. As pessoas estão na religião pelos benefícios. E eu não gosto muito de dar exemplos pessoais, mas irrefutavelmente o testemunho pessoal é aquilo que é o paradigma da vivência, de seguir ao Senhor. E eu um dia vim ao Senhor, e eu não vim ao Senhor porque realmente, unicamente um dia Deus resgatou-me da vã forma de eu viver como aquele filho que decidiu deixar a casa do pai, porque eu ainda nunca tinha estado na casa do pai. Embora tivesse tido uma boa educação católica e tivesse uma família, graças a Deus, com posses económicas e tivesse já esgotado todos os meus recursos, mas ainda havia muitos recursos para poder continuar a gastar. Até que um dia vim a conhecer ao Senhor, então eu disse: não, eu vou abraçar a cruz. E os primeiros inimigos que eu comprei foi a minha família. Quando eu segui ao Senhor, os primeiros inimigos que eu comprei foi logo a minha família. Então a minha primeira coisa que me dizia o meu pai e a minha mãe, não, a minha mãe tanto, que a minha mãe respeitou, porque ela de alguma maneira tinha fé, e embora católica tivesse um bocado torcida, e etc. Mas o meu pai era logo: não, tu vais para aqui ou vais para ali, se lavaram-te o cérebro, temos aqui os negócios e tu és filho único e isto vai ficar para quem, e não sei o que mais, e não sei o que outro, e para aqui, e agora vais-te casar, e para quantos, e não sei quantos, e eu disse: não, eu não, obrigado, eu de ti já não quero nada, ou seja, rotundamente disse, ou seja, agradeço-me, aquilo que me quiseres dar, dá-me generosamente, o que quiseres dar à obra do Senhor, dá generosamente, mas eu de ti já não quero mais nada. Ou seja, houve a decisão literal para aborrecer pai e mãe. Não era deixar de os respeitar, não era deixar de os honrar, mas é que para honrá-los eles, primeiro tinha que honrar a Cristo. A quem obedeceremos, dizia Pedro, primeiramente a Deus ou aos homens? Evidentemente que não era de uma forma a enfrentá-los, não, com respeito e mostrar-lhes para A mais B, aconteceu isto na minha vida, etc, etc, etc. Se me quiseres apoiar, bem, se não me quiseres apoiar, eu vou ter que seguir o meu caminho. Eu lamento que não tenhas mais filhos, ou seja, não sei, só melhor não terás, enfim, como tiveste tantas relações extramatrimoniais, provavelmente tens e não sabes. Aquilo que seja, não te condeno, perdoo-te, tu perdoas-me a mim, não há nenhum problema, não guardamos mágoas nem rancores, enfim, evidentemente, economicamente sempre me apoiou. Depois houve uma altura em que casei-me com a minha esposa, graças a Deus que Deus me deu, e houve muita transformação. E seguimos, então continuou a apoiar-nos, e de alguma maneira sempre com algumas reticências. Não, agora vais lá para aqueles países, toma lá, que é pelo menos terem para comer, e não sei o que mais, e lá fomos. Algumas vezes, inclusive, evitou, sempre reprovou as decisões na sua forma de ser, muito tal. Até que chegou um momento em que o meu pai faleceu. Eu estava à beira de falecer. Consultei com os meus pastores, etc. A minha relação ou seja, paternal nunca foi muito boa. E disseram: não, viaja, vai ver o teu... Acho bem que... E tive a oportunidade de levar o meu pai ao Senhor.
houve aí o perdão, houve a reconciliação, etc. e tal, não sei o quê. Todas aquelas coisas. Ele acho que estava à espera que exatamente que eu fosse visitar, ele estava acamado. Teve essa oportunidade e então aqui diz que um dos requisitos de ser como discípulo é não só como aqueles que vimos aqui, senão é se não vos fizeres como crianças, não podereis entrar no reino dos céus. Significa que não é... E era uma criança, quando eu encontrei o meu pai de novo, ele já não era aquele meu pai resingão e tal, sempre... Não, o Senhor era uma criança. Era uma criança totalmente. O Senhor levou ao ponto de ser como uma criança, onde ele reconheceu todas as coisas que fez, e para aqui, e para o outro. E então consegui levá-lo e orar com ele para que ele aceitasse ao Senhor. Voltei de novo para a América Central e passado 1 mês e meio ou 2, ele faleceu e foi com o Senhor. Mas tem que haver a decisão de ir à cruz. E aí... Pai e filho, mas sobre todas as coisas está o Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. O discipulado começa na cruz. O primeiro ponto que a gente temos, o discipulado começa na cruz e começa nas decisões impopulares. Exatamente, que há a variação sempre ali, como diz em Mateus e como diz em Lucas. Não? A divisão começa ali, começa em casa. A divisão começa em casa. Como Josué termina por dizer diante de todo o povo e fazê-los tomar uma decisão quando eles já estavam prósperos, quando depois de terem tomado cidades e o povo prosperou, todas aquelas tribos, etc. E José diz, rapaziada, vocês agora já se estão a desleixar um bocadinho, agora vocês vão ver o que é que hão de fazer, mas eu e a minha casa, ok? Porque há aqui uma grande diferença quando tu e a tua casa servem ao Senhor e quando há uma divisão na tua casa. Porque uma casa dividida, diz a palavra de Deus, não prevalecerá contra si mesmo. Amém? Uma casa dividida não prevalecerá contra si mesmo. Então, aqui Jesus está a ilustrar que naquele povo existia divisão. Existia famílias que estavam divididas. E eles tinham que tomar uma decisão. Tinha que haver uma decisão de seguir. Quem é que iria ser discípulo? Quem é que iria seguir? Em Lucas 14 ele confronta a multidão, porque a multidão estava lá pelos benefícios. Quem é que vai? Quem é que segue? Quem é que me segue a mim? Quem é que me segue até à cruz? Efésios 2 diz que ele vivificou-nos. Estávamos nós mortos em delitos e pecados, nos quais... outrora nós andámos segundo o curso deste mundo, deste século, segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira, mas uma vez tomada a decisão de colocar os olhos na cruz, abraçar a cruz, como a única forma de caminhar divididos do mundo, separados, eclésia, separados, geração eleita, nação escolhida, povo separado para Cristo, então aí começamos realmente a viver nas promessas. Nós éramos por natureza filhos da ira, mas fomos separados e passámos a ser herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Amém? E isto passa, mas primeiro tem que haver essa divisão. A divisão sucede primeiramente no nosso coração e começamos a ser divididos da nossa forma de pensar, da cultura na qual estávamos habituados, e depois começa-se a ser tomado dentro do que é o nosso próprio lar. E depois temos de chegar à decisão, ou seja, ou o lar nos acompanha ou o lar fica para trás. Casámos, uma história muito curiosa, às vezes eu conto isto aos meus filhos, ou seja, fui de lua de mel com a minha esposa, etc, etc e tal. Passada a lua de mel voltámos à Espanha, ao fim de 3 ou 4 dias, normal. Casal jovem, aquilo era novo, não é? Aquilo era tudo novo. Primeira discussão, primeiro altercado. Patati, patatá, patatus. É que eu isto, se não coisa, vou-me embora, não há problema. Como é que é? Se quiseres, faz as malas que eu levo-te ao autocarro. É simples. A coisa está simples de fazer-se.
livro de queixas está aberto. Não gostas? Agarras, vais meditar e vais para a casa da mami, do papi, para onde tu quiseres. Esta é a minha casa. Eu fico aqui. Daqui não saio, daqui ninguém me tira nem por ferros. Eu decidi servir a Cristo. Ponto. Não sou melhor, não sou pior, mas estou a ser formado à sua imagem e semelhança. Então, há a decisão de agarrar a cruz, colocar os pés na cruz. Realmente é como todas as discussões, a gente diz umas babosadas e depois a seguir a gente cai. Desaparece aquela espuma da Coca-Cola e a Coca-Cola volta ao sítio, evidentemente. Não passava simplesmente um bocado de espuma. E a coisa, como é normal, e hoje, passado 25 para 26 anos de matrimónio, de vez em quando a espuma também sobe e de vez em quando a espuma também baixa. Continua a garrafa de Coca-Cola, graças a Deus ainda tem gás, porque se não tivesse gás é que era pior. Enfim, a vida é assim. Agora, diz a palavra do Senhor, em Romanos 6,6, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo de pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, como diz o louvor. Não mais sejamos escravos do pecado. Quando Jesus, eu quero que vocês encaixem, porque vamos estar sempre ali com aquelas escrituras de Mateus e de Lucas, ele diz que primeiro que tens de negar-te a ti mesmo, ok? Ele vem trazer a sua espada. E o que é a espada? Em Efésios diz que a sua palavra é como uma espada que tem 2 gumes, bem afiado, que penetra até o mais profundo do nosso coração, que discerne os tétanos, os pensamentos. É ou não é? Vem fazer a sua obra. A sua palavra não é lida, não é pregada, ela é viva. Ela não está encadernada. Ou seja, o livro mais impresso ao longo de 21 séculos é qual? É a Bíblia. E tem um efeito. A palavra é uma semente. E como é uma semente viva, não é morta, é uma semente, depois também é uma espada, ela vem sempre fazer um efeito. E ela não vem cortar, ou seja, quando ele diz, não vim trazer paz, porquê? Porque a palavra causa, quando ela vem e vem para cortar, ela causa sempre um efeito. Quando nós nos cortamos, o que é que sai? A não ser que sejas vampiro. Os vampiros... Hã? Há alguns que creem em vampiros, não é? Nas lendas dos vampiros. À partida tem que sair sangue. Mas as feridas são boas, porque as feridas saradas criam mais... Quando tu te cortas, e eu corto muito, gosto de cozinhar de vez em quando e tenho sempre essa vicissitude, sou um bocado bruto. E por isso é que eu gosto de usar, ainda no outro dia estava lá e disse, eu gosto de facas que não cortem muito porque eu tenho a tendência sempre de me cortar, então prefiro de uma que tenha a lâmina menos afiada. Mas a palavra de Deus é muito afiada. Por isso é que ele diz que é uma espada. Eu vim colocar a espada, porque a espada é aquilo que vem realmente, de uma forma incisiva, trazer aquela divisão entre aquilo que vem edificar a imagem de Cristo em nós e dividir daquilo que não serve. Isto é, como diz lá no computador, recycle bin, vai para o delete, borra, reformata, isto já não presta. Estamos cá? Em Lucas 14 tens de tomar a tua cruz, é que tu continuamente vais ter coisas que vão emergir que é para deitar fora. Continuamente, porque a nossa natureza é, como dizia em Efésios, nós temos uma natureza que estava já predestinada para a ira. Continuamente vai haver aquilo, coitadinho, mas aquele, mas Deus ama também. Claro que ama, mas as suas palavras são exatamente, venham como essa espada. Fomos libertos. Quando tomamos a decisão, inicia o processo de libertação. Porque em Efésios 3:20, isto é uma coisa que se enuncia muito neste novo evangelho contemporâneo para dizer que está tudo ok, tudo porreiro. Diz, Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Agora eu gostava que nós aplicássemos isto às palavras de Jesus, de ser discípulo, de abraçar a cruz.
Ora, se aquele que é poderoso para fazer tudo, que é Jesus, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, quando mas é que não, sabes, é que são decisões muito pertinentes. Mas é que tem que chegar o momento da decisão. Porque ele diz, ou tu és comigo, ou és contra mim. Aquele comigo não colhe, esparrama. As suas palavras são literais, não há passo para outra interpretação. Quando nós vemos aquilo que ele diz em Lucas, diz, da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia, uma coisa ou outra, não diz tudo. Aquele que não está disposto a renunciar a tudo. Aquele que diz não a tudo. Não pode ser, meus Deus. Mas como é que... mas é que temos que interpretar isto. Não há outra interpretação para este versículo, senão aquela que é literal. Deus pode, inclusive, pedir-nos coisas que, como pediu a Abraão, pode pedir-nos coisa que Ele nos deu. E isso significa a cruz. Porque Ele é rico em misericórdia por muito do que nos amou, diz a palavra de Deus. Estamos? Tu não podes ser discípulo, porque o discipulado requer continuamente a cruz. Não é uma decisão, são muitas decisões. Nós estávamos lá, éramos miúdos, 25 anos, lembro perfeitamente. Não sabíamos de diferir a mão esquerda às vezes pela mão direita. Vínhamos de uma mentalidade europeia, onde nós estávamos numa obra que é esta obra onde estamos continuamente ainda hoje, mas como aqui tudo é muito simples. Se nós precisamos de um veículo, chamamos ao pastor Fernando, o Fernando lá vai desenrascar um veículo. Se nós precisamos não sei do quê, chamamos ao não sei o quê. E depois temos aquela desculpa, não, trabalhamos muito e não sei o quê. Mas ninguém sabe o que é ficar metido no meio de uma selva onde ninguém te conhece, não tens telemóvel, não sabes nada, nem ninguém, não tens pai, não tens mãe, não tens meio de comunicar, não sabes para onde. E tens de começar com fé em Deus, a fazer o trabalho, a obra de Deus. Aí dependes de ti e de Deus. E como tu depois começas a olhar para ti, olhas para o espelho e realmente percebes que não és o espertalhão que pensavas que eras. Afinal, o segundo ou o terceiro ano de Direito, em algum caso, não servia para muito. A experiência em Economia e o 12º ano também não servia para muito. As traquitanas todas que tinhas adquirido na vida também não te servia para muito. Às vezes começavas a ver que até aquela fé que tu pensavas que era uma fé fulminante, aquela capacidade de decisão também não te servia para muito. E quando começavas a ver que os irmãos estavam noutros países ali perto, era tudo muito longe, não te servia para nada, então tinhas de te humilhar literalmente para veres a mão poderosa de Deus. E é claro, cruz, e saías na tua incapacidade. E então parecia que as palavras de Paulo, as palavras de Jesus, tudo aquilo realmente fazia sentido, tudo aquilo saltava-te dia a dia e vias as maravilhas. E aquelas ofrendas, inclusivamente, que eram às vezes reprochadas pela família, que te davam para tu não passares fome, que era para os 30 ou 40 pessoas que estavam lá contigo comerem dia a dia, arroz e lentilhas e feijão e as 3 bananas que nos davam. Então aquilo tudo parecia uma maravilha. E tudo era tudo tão glorioso que vias a mão de Deus em todas as coisas. Porque já não havia nada mais, nem mais para além, nem mais para além. Então era tudo a mão de Deus. Tudo era glorioso. Porque estavas agarrado à cruz. Não tinhas muito mais do que depender. Então, diz... Era como uma vida crucificada, mas não sentias o poder da cruz. Quando a vida é crucificada no amor de Cristo, tu não sentes o peso da cruz. Acredito que Jesus agonizava, mas ele não sentia a agonia do sofrimento. Porque o tão grande amor que ele tinha era demasiado grande para sentir aquela agonia. E Paulo, quando dizia aos Gálatas que era uma igreja que naquela altura estava um bocado a deambular por muitas coisas, como muitas pessoas hoje deambulam, entre entender o profundo amor de Cristo
entender aquilo que é a vontade perfeita e agradável de Deus para as suas vidas, a decisão que é tomar por servir a Cristo, deixar a tudo, a pai, mãe, irmãos, mundo, agendas, estudos, negócios, por amor a Cristo. Ele dizia, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Paulo, um homem, judeu de judeus, Cristo vive em mim, agora a vida que eu vivo já não vivo no corpo, mas vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Paulo estava a viver aquilo na primeira pessoa. Amém? E a diferença é que hoje em dia as pessoas querem ter uma espécie de experiência mística, mas não querem ter uma experiência. Alguns de nós tivemos esta experiência e conseguimos acarretá-la e não temos problema de deixar as bagagens e voltar a vivê-la continuamente, porque não é algo místico, é algo realmente pragmático, não é dogmático, é algo vivido, é algo que não é uma história contada, é uma história vivida e de certa maneira contínua. Não tem, porque sempre o peso da cruz está presente e não é um peso, porque os seus mandamentos não nos são pesados, são-nos leves, porque são o seu amor, não é? Então, aqui faz ênfase aquilo que Jesus dizia em Lucas 14, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É que a cruz não pesa. Nós é que podemos ser um peso ao levar a cruz. Nós é que podemos ser um peso ao levar a cruz. Que cruz devemos levar? Será que a vontade de Deus para a nossa vida é uma cruz? Não é. Mas nós pensamos que sim. Nós fomos comprados por um preço precioso, mas nós pensamos que Deus tem uma cruz para nós carregarmos. Nós somos a nossa própria cruz. As nossas prerrogativas, a nossa forma de pensar, o nosso sentimentalismo ao apegar-nos às coisas que nos rodeiam, às posições, à religiosidade, às nossas ideias, aos nossos conceitos equivocados. E quando nos encontramos nas encruzilhadas na vida, tal como o povo de Israel se encontrou várias vezes, então diz que muitas vezes ficavam estendidos nas encruzilhadas porque não tinham entendimento, careciam de entendimento. E muitas das vezes o povo encontra-se nas encruzilhadas da vida estendido, porque não tem entendimento, tem muita palestra, tem muita letra, pouca experiência vivida com Cristo, muita experiência religiosa, pouca capacidade empírica. Portanto, não têm capacidade de decisão que se chama resolução. Jesus estava resolvido. Paulo estava resolvido. Os seus discípulos passaram por momentos sem capacidade de resolução, embora se lhes fosse soprado o vento do Espírito Santo, mas só depois de terem sido totalmente plenos no aposento alto é que eles ficaram totalmente resolvidos. É tempo que tu passes a ser um discípulo, em vez de simplesmente teres um lugar sentado e teres algumas ideias religiosas, às vezes inclusivamente dogmáticas, outras vezes simplesmente teóricas daquilo que está escrito nos Evangelhos e passes a ser um Evangelho escrito, como Paulo dizia, que vós sois cartas lavradas como por sangue. Porque a sua experiência não era de escola bíblica, era de caminhado, era de náufragos, era de ser apedrejado, era de ser reprovado, mas ele continuava a caminhar por amor a Cristo. E Jesus continuamente fez o mesmo, por isso ele deixou sempre os seus testemunhos continuamente. E muitos de nós temos muitos testemunhos para contar, que muitas vezes ficamos aquém de querer contá-lo desde um púlpito, porque a nossa imagem não tem que ser a nossa, tem que ser a imagem de Cristo. Por isso o Evangelho está centrado na única pessoa que é Jesus Cristo. Agora, a menos que tu aceites a vontade de Cristo, para seres conforme à sua imagem, Ele não pode transformar, não pode operar em ti. Por isso aquele versículo de Efésios, Ele pode muito mais abundantemente, mas será que tu permites que Ele faça muito mais abundantemente além daquilo que tu pedes ou pensas, segundo o poder que Ele tem para operar em ti?
ou somente tu queres utilizar este verso como fazem aqueles da superfé para as coisas que a ti te comprassem? Porque os da superfé utilizam este versículo para aquilo que a mim me comprassem. Uma viagem às Caraíbas ou às Maldivas? Não, irmão. O Senhor pode muito mais do que aquilo que tu pensas. Imagina, Ele vai-te levar em primeira para um resort não de 5 estrelas, não de 7 estrelas. Não, tu vais comer lagosta ao pequeno almoço, ao almoço. E porquê? Porque tu és um príncipe, és um rei. Não. Porque não aplicá-lo isto àquilo para o qual foi escrito, é para que Ele faça a sua vontade na nossa vida e nós sejamos transformados conforme a sua imagem e semelhança, abraçando-nos à cruz. E há uma resposta intemporal, que é aquilo que Paulo está a escrever aqui a Tessalonicenses, que é: esta é a vontade de Deus, saber qual é a vossa santificação, que vos abstengais da prostituição, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Santidade. Sem santidade não se pode conhecer a Deus. Mas o que é santidade? Não, santidade é pormos assim uma postura, é vestirmos, é dizer que fazemos isto. Não. Santidade é permitir que a cada dia possamos acender o fogo da chama de Deus que é em nós. É não permitir que sejamos invadidos pelo medo. Santidade é olhar para a cruz e abraçar a cruz sem medo. A cruz não é sinónimo de peso. A cruz é sinónimo de leveza. É sinónimo que decidimos abandonar todo o peso de pecado que nos assedia para correr a carreira com Cristo e levar a via dolorosa, sabendo que Ele já levou o peso da nossa dor, o peso do nosso pecado. Ele já o levou sobre si. Assim nós podemos agora levar as coisas juntamente com Ele. Os seus mandamentos são leves. Nós podemos então ser corrigidos com o amor de Cristo. Não há que ter medo da correção, não temos uma expectação de juízo. Às vezes a pessoa não gosta de ser corrigido. Não, porquê? Deus corrige aquele que ama, diz a palavra de Deus. Qual é o problema da correção? A correção, todas as coisas concorrem para o bem. Uma delas é ser corrigido. Amém? É ou não é? Temos alguma expectativa de que Deus venha castigar-nos? Não, Ele é um juiz justo, corrige justamente. Um dos problemas às vezes que os filhos têm com os pais é isso. Tem lá 4 em casa, aquilo é, uma pessoa tem que andar com pés de lã. Não, amigo, isto é o que há. Porque a correção opera justiça para aqueles que a recebem. Não é suprema causa de gozo, mas aqueles que a recebem opera gozo e justiça. Amém? Porque aquele Deus ao filho que ama, se disciplina e corrige, diz a palavra do Senhor. Isso é santificação, afastar-nos de todas as coisas que nos desviam de sermos conforme à imagem e semelhança de Cristo. Há pessoas que andam sempre à procura de alguma coisa. Sempre à procura. And I still haven't found what I'm looking for. Esta é a condição da alma do homem. Sempre à procura. À procura de namorado, à procura de namorada, à procura de noiva, à procura de noivo. Para que procurar? Porquê ansiais? Deus não vês como Deus tem cuidado dos lírios, das aves do campo? Não ansieis por coisa alguma. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as demais coisas vos virão por... Não precisamos procurar. Não procures. Deus traz-te. Para ti é fácil dizer, por exemplo, aqueles que querem uma namorada ou querem se casar. Não procures. Deus traz-te. Quando a minha esposa se casou comigo, eu me casei com ela, embora nós já tivéssemos uma relação anteriormente, conhecemos como pessoas totalmente novas, passado 2 anos e tal. Éramos novos, realmente éramos novos. Não só novos porque a Escritura diz que éramos uma nova criação, mas realmente éramos novos. Não somente porque já não fumávamos e tínhamos deixado o mundo das drogas, mas totalmente a nossa perspectiva de ver, de visão deste mundo era completamente diferente daquilo que era anteriormente.
E continua a ser diferente. E continua a ser que eu vejo de uma maneira e ela vê de outra. Porque Deus não Deus não te retira a tua unicidade e especificidade. Porque Deus dá um dom de graça específico a cada um de nós. Amém? Para um propósito específico. E complementa-nos. E Deus une-nos para cumprir um propósito. Então Deus não procuras. Porque Deus traz. O Deus mostra. Deus permite que Deus faça. O pior é quando nós, na nossa ansiedade, queremos. Há pessoas que consideram o chamado da cruz como mórbido. Não, o chamado da cruz é alto. É algo alto. É algo que chama-nos a render tudo. Quando digo é tudo, é tudo. A render no altar aquilo que nós consideramos mais precioso. Aquilo que tu mais retens é aquilo que Deus te pede. Aquilo que tu consideras mais precioso é aquilo que te diz, o Senhor vem e sacrifica. Quem é que me amas mais? Abraão. É quem? É Isaac? É Isaac que tu amas mais? Dá-me Isaac. E Abraão lá vai levar a Isaac. Não é mórbido o chamado da cruz. Não é mórbido o chamado... Nós estamos aí na cruz ao lado como aqueles dois ladrões. Um é a figura daquele típico que diz, bom, então se tu és como Satanás provava a Cristo, bom, então se tu podes, então olha, diz, vais ali ao pináculo, tira-te e os teus anjos agarram-te, não? O outro, então não vejas, tu és filho de Deus, então porque é que não sais da cruz e não te livras? E o outro disse, não, mas tu não vês que nós merecemos estar nesta condição. Ele não tem nada. Não tem nada. Desce da cruz. E nós às vezes, mas porquê? Porquê é que temos que agarrar a cruz? Não. Alguém que leva a cruz por mim, arranja lá por aí um Simão que leva a cruz por mim, outro que faça por mim. Eu não fiz nada, outro faça... O que é que eu fiz... Mal fiz eu a Deus para merecer esta cruz? Não ouvem esse ditado entre nós? Hã? O que é que mal fiz eu? Fiz eu tão mal a Deus para merecer esta cruz? Não, mas é que aquilo não é cruz. Há muitas coisas que nos acontecem que não faz parte da cruz. Há coisas que nos acontecem que é fruto das coisas que nós semeamos. Estamos cá? Então, esta é a voz deste mundo. Continuamente faz. Não é a cruz do Evangelho. O Evangelho não é acerca de ti nem de mim. O Evangelho é acerca de Jesus. Então, se o Evangelho é acerca disso, então se tu salvaste-te a tantos, salva-te a ti mesmo, diziam a Jesus. Mas o projeto dele não era salvar-se ele mesmo. O que é que nós estamos a fazer? Tratar de salvar-nos a nós? Se tu estás a tratar de salvar-te a ti, por isso vens à igreja para salvar-te a ti, provavelmente estás equivocado. Porque o negócio do Evangelho, que não é negócio, passa a expressão, o assunto do Evangelho é salvar almas. Mas acho que muitos estão a esconder-se eles mesmos para salvarem-se eles mesmos. A questão é salvar outros. Não sei se me faço entender. Se Jesus estivesse lá e tivesse sido altruísta na cruz e tivesse dito, bom, Pai, olha aí, há aí tanta malta para fazer bem, dá um jeitinho que é para eu ir lá abaixo e fazer bem a mais alguns. Provavelmente o Pai, aquilo que teria dito, é, olha lá uma coisa, Jesus, eu não quero fazer crentes, eu quero fazer discípulos. Porque o pessoal hoje em dia quer fazer crentes, simpatizantes. Eles dizem, está de moda principalmente, não seja tanto no português, o português como o português já hoje em dia, como o português no Brasil é fazer crentes. A gente vai para o castelhano é fazer crentes, a gente vai para o inglês é believers. Believers. Porque a gente diz que é o believe, you shall believe. Não. You'll be my disciples, tu serás meu discípulo. Não diz, tu não serás meu crente. Então quando é que nós abandonamos a palavra crente e passamos outra vez a utilizar a palavra discípulo? Ou viveremos outra vez continuamente no tempo de Antioquia. Ele diz, serás meu discípulo.
aquele que não se nega a si mesmo, aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não abandone, aquele que não esteja disposto a amar-me a mim por cima de pai, mãe, não esteja disposto a, literalmente, como diz a tradução do grego, a odiar a mãe, pai, mãe, mulher, por causa de mim, não é digno de ser meu discípulo. Aquele que não se tornar como uma destas crianças não pode ser meu discípulo. Não diz crente, então porque é que continuamente queremos fazer crentes? Porque é que a grande comissão está enfatizada em fazer discípulos e não crentes? E nós queremos fazer crentes. O pai diria ao filho, não quero fazer crentes, quero fazer discípulos. Estamos cá. E se somos verdadeiramente discípulos, temos de ter a decisão de tomar a cruz, de deixar todas as coisas. Por amor a Cristo. Tomar a cruz que Ele tomou. E quando nós nos rendemos e abraçamos essa cruz, todas as coisas mudam. Paulo dizia, quando estive entre vós, não fui a vocês com um discurso eloquente, nem fui com palavras de muita sabedoria para proclamar-vos a vós o ministério de Cristo, pois decidi nada saber entre vós a não ser a Cristo e este crucificado. O discurso de Paulo centrava-se em Cristo crucificado, centrava-se na abnegação, centrava-se em seguir a Cristo crucificado, centrava-se no foco de dizer, deixa tudo para seguir a Cristo. Deixa tudo para seguir a Cristo. Abraça a cruz. O poder está na cruz. O poder está em seguir a Cristo. Não é algo que seja muito, cativante nos dias de hoje. Em terceiro ponto, o discipulado é a única coisa. O discípulo e o discipulado é o único que pode manifestar o poder da cruz de Cristo hoje em dia. Não é senão os crentes não manifestam. Os crentes podem fazer um ganda, eu às vezes ponho-me a ver coisas em direto, certos determinados sítios, e eles põem-se assim, a fazer aquelas coisas. Só falta fazer o rap e aquelas coisas todas modernas, e há muita malta que gosta daquilo. Sabes porquê? Eu, se quisesse montar um show, também monto um show. Repara-te que eu, há muitos anos atrás, se tivesse ido para Hollywood, eu e muitos daqueles que estamos aqui resgatados pela sangue de Cristo, tínhamos ganho muitos Oscars, porque nós tínhamos uma arte a contar histórias. O Scorsese ficava sem trabalho. Nós não encantávamos uma cobra, nós encantávamos todas as cobras que fosse preciso. Não sei se me faço entender. E Deus resgatou-nos da nossa vã forma de viver, modificou o nosso coração para que nós pudéssemos, no seu poder, abraçar essa cruz na qual Ele foi crucificado e ser transformados de glória em glória, porque a sua espada nos penetrou no nosso coração para que, por meio do seu poder, pudéssemos aborrecer tudo aquilo que fosse de impedimento para ser chamados discípulos e para ir e fazer discípulos a todas as nações. Há uma história em Gênesis que é a história de José. Deixo-vos para vocês lerem. José era um miúdo mimado lá da família, entre os irmãos. O pai fez-lhe ali um robe bonito, multicolor. E os irmãos não podiam que aquilo, como é normal, quem tem irmãos e quando são principalmente, eu não tenho experiência com as meninas, só com os meninos. Ainda bem, porque significa, se tenho com meninos, provavelmente terei que ter com meninas. E isso a mim às vezes deixa-me um bocado num sentido apavorado. Como vejo as coisas hoje em dia, é só mesmo pela graça de Deus. Então, aquilo fizeram, os tipos estavam chateados com José e armaram-lhe ali uma cilada, que aquilo foi tremendo. Toda a gente conhece a história de José. Mais tarde, José, depois de ter passado mal, está preso, de ter trabalhado lá na casa do Potifar, e depois até a mulher do Potifar tentou se meter com ele manteve-se íntegro, porque ele tinha aquela graça de Deus. Houve uma grande fome, ele depois foi colocado no Egito ali, às mãos do faraó, como regedor de todas as coisas, porque ele tinha essa graça da parte de Deus, e houve uma grande fome em todos os lugares, e então apareceram lá os seus irmãos para ir pedir de comer ao regedor, mas eles não sabiam que era José. E diz a palavra de Deus que José estava, e eles quando se começaram a dar conta que era José, eles nem sabiam porque eles estavam à espera, bom, agora José...
José vai se vingar de nós. Porque essa era a forma que eles pensavam. Aqueles que têm a mente deste mundo, aqueles que têm uma mente que não foi à cruz, aqueles que têm uma mente de crente, eles eram crentes, ademais. Eles até provavelmente iam lá a uma congregação, eles conheciam a Torá, eram crentes, eram malta que ia à igreja. Então eles pensaram que José iria proceder da mesma maneira que eles procederam com o seu irmão. E José disse-lhes assim: chegai-vos vós a mim. Terminou por dizer mais à frente que aquilo que era para ser para mal, operou para bem. E aqui confirma-se a palavra de Paulo aos Romanos, que todas as coisas operam para bem, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. Ele predestinou para sermos conforme à imagem de Cristo, para sermos discípulos, para tomar a decisão. E a decisão toma-se primeiramente no coração, é como a decisão da salvação. Aquele que crê no seu coração e confessa pela sua boca, esse será salvo. Amém? E depois de ser salvo, tens de tomar a decisão de seguir a Cristo, de abraçar. Eu tomo a decisão de abraçar a cruz. Eu não quero ser um crente, eu não quero ser para passar a vida a ouvir mensagens e a ouvir podcasts, e a ir à igreja e a continuar. Não, eu quero fazer a diferença. Eu quero caminhar como Cristo caminhou. Eu quero ser mais um, não grandioso, não como Paulo, mas ser mais um, viver aqueles ensinamentos. Como Paulo, sei lá, navegar, ir da mesma maneira, levar a mesma mensagem. Este Cristo Jesus, como dizia a Efésios, no qual vocês antes estavais longe, pela sangue de Cristo, chegastes perto. Hoje, pela sangue de Cristo, tu podes chegar perto a Cristo. Antigamente havia o véu da lei. Agora não, tu podes chegar perto. Tu não precisas de um padre, tu não precisas de um pastor para chegar perto, para tomares a decisão de abraçares a mensagem. Tu simplesmente podes chegar, tal qual como os irmãos de José que estavam ali reticentes, e José disse-lhes: chegai-vos a mim, peço-vos. E continuamente há uma voz que clama desde a cruz: chegai-vos a mim, peço-vos que vos chegueis a mim. Porque o poder continua no mesmo sítio, no monte, não físico, porque aquilo era uma imagem do que havia de ser. E essa imagem já foi executada, já foi materializada. Agora é real, agora a questão está no teu coração. A decisão está em ti. Vou fazer o quê? Vou ter a valentia de dar o passo e chegar-me a Cristo, para decidir ser um discípulo e tomar o poder da cruz. Abraçar a cruz. Viver na cruz, pela cruz e para a cruz, para levar a mensagem do Evangelho. Que a minha vida depois seja tomada por perda, pelo amor de muitas que possam conhecer a mensagem do Evangelho, do poder de Cristo e este crucificado. Poderei não ser muito famoso, poderei não ser considerado como alguém com muito sucesso por este século, mas ser considerado e reputado como um filho amado pelo Pai dos céus. Terei que deixar e provavelmente construir inimigos dentro da minha própria casa? Sim, mas eu confio, como diz a palavra de Deus, crê a si mesmo e tu e a tua casa serão salvos. Esse é o poder da mensagem do Evangelho. Paulo dizia, e termino com isto e faço este convite, podem colocar-se de pé, e tu aí em tua casa, eu peço que tu hoje te chegues, porque essa voz continua a clamar desde a cruz, que tu te chegues a Ele. Paulo dizia a Timóteo, um jovem que tinha tomado essa decisão, que tinha aprendido, dizia-lhe algo que era chave e que neste tempo é necessário que tu faças. Dizia-te: tu, pois, meu filho, ouve bem, meu filho, fortifica-te na graça. Sim, na graça de Deus, que há num único sítio. Essa graça não está na igreja, porque tu és a igreja. Essa graça está em Cristo Jesus. E diz: aquilo que de mim ouviste, entre muitos testemunhos, confia-o a homens que sejam fiéis. Fiéis à cruz,
fiéis a Jesus e que sejam idóneos. Um homem idóneo é aquele que está disposto a caminhar com a cruz, pela cruz e para a cruz, para que eles também ensinem a outros. O seguinte versículo é: sofre também as penalidades como um soldado de Jesus Cristo e não tem redes na vereda deste mundo. Aí onde estás eu hoje, pela sangue de Cristo, te conjuro que tu mesmo tomes essa decisão. Chega-te, chegai-vos a mim, diz o Senhor, circuncida o teu coração, leva-o à cruz. Hoje é dia no qual vamos tomar a comunhão com o Pai. É quando tomas a comunhão, é exatamente o símbolo no qual voltas a colocar os olhos na cruz. Mas hoje toma essa decisão, dizer: eu chego-me à cruz, eu quero ser um discípulo. Dá-me a graça, Senhor, para tomar a decisão, para que eu possa cortar com tudo aquilo que me impeça de servir-te e de seguir-te. Porque eu quero dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, te damos a graça, Pai, pelo aquilo que tu, meu Deus, tens feito. Estás a fazer, tu nos desafias a que vayamos mais para além, a caminhemos contigo, Senhor, a caminhemos por amor a ti, Senhor. Porque tu dizes que os teus sacerdotes, Senhor, viverão no templo, viverão do templo e viverão para o templo. E, meu Deus, tu és o nosso templo vivo, Senhor. E nós somos o templo do teu Espírito Santo, Senhor. Assim que desafia estas novas gerações, para que eles, meu Deus, não temam a este século, não se conformem a este mundo, mas sejam conformados a ti, Senhor, sejam conformados à tua imagem, e que eles permitam ser transformados, não em crentes, mas em discípulos, em homens e em mulheres, que sejam idóneos, porque agarram a cruz, agarram o chamado de Marcos e de Lucas, e eles estão dispostos a deixar tudo para seguir-te a ti, Senhor, a deixar tudo, conforme tudo, a deixar nacionalidade, a deixar pai, a deixar mãe, a deixar casa, a deixar etnia, a deixar estudos, a deixar, Senhor, riquezas, tudo, contando seguir-te a ti, porque não temos com que ansiar, Senhor, porque conforme tu cuidas, Senhor, dos lírios do campo, das aves dos céus, tu tens cuidados dos teus filhos amados, Senhor. Por isso nós procuramos o reino do Senhor, o reino de Deus, meu Deus, o qual tu estabeleces nesta terra, assim no céu como é na terra, meu Deus, e confiamos, Senhor, que tu tens cuidado de nós. Venha a nós o teu reino, seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, assim conforme nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Senhor, e livra-nos de cair em tentação, livra-nos dos enganos do inimigo, Pai, no nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa todos aqueles que nos estão aqui a ouvir, Senhor. E, Senhor, Espírito Santo, causa decisões, causa livramento, causa, Senhor, a restauração, no nome de Jesus Cristo.